Bom O irmão dia. foi para a igreja? Não. Tá. Bom dia. Não, tá falando Natal? Ano novo. Não. Fiquei em casa aqui. Raquel ainda não tá. Foi uns 2 dias aí na igreja, mas aí por outras questões, né? Entendi. Tem que tomar essa vacina, cara. Senão é medo, mas... Vamos lá. A gente parou aqui no documento público, né? A gente chegou a ver, né? Está vendo aqui agora todos os crimes contra a fé pública, né? Estamos vendo os crimes contra a fé pública, vimos falsificação de documento público aqui. E vimos aqui alguns detalhes sobre a falsificação de documento público. Temos aqui a súmula 17, né, que foi a última leitura que a gente fez, que quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. É aquela questão que a gente discutiu, né? Quando você faz uma falsificação de um documento na qual você vai utilizar para fazer estelionato, né? Especificamente para fazer o estelionato, e aí a potencialidade lesiva é dentro do estelionato, o estelionato ele simplesmente absorve, né? Tem uma conclusão do falso, né? Da falsificação do documento público ou o que for lá. Mas existem casos, que é o que a súmula também está, né, prevendo, é que quando a potencialidade lesiva continua, você vai responder pelos 2 crimes, né? Pela falsidade, crime contra a fé pública, e pelo estelionato, que é um crime contra o patrimônio, né? Se for uma questão patrimonial, né? Vantagem econômica. E aí, por exemplo, uma situação em que você faz uma falsificação em que você, apesar de se identificar para fazer o estelionato como policial, você ainda usa aquela falsificação, né, de documento para, sei lá, dar carteirada, passar numa barreira policial, né, fazer essas situações. Então, nesse caso, a potencialidade lesiva da falsificação do documento não se exauriu no estelionato. Você ainda continua utilizando para outras situações, né, se prevalecendo dessa falsificação. E aí você vai responder pelos 2 crimes. Não vai absorver, o estelionato não vai absorver a falsificação. E aqui agora a gente vai entrar na falsificação de documento particular. Vamos lá. Falsificação de um documento particular também é crime, possuindo, porém, pena mais branda nos termos do artigo 298 do Código Penal. Artigo 298. Falsificar no todo ou em parte um documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Reclusão de 1 a 5 anos. Bem jurídico tutelado, fé pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo, a coletividade sempre, eventual lesado pela conduta. Tipo objetivo, a conduta pode ser de fabricar documento particular falso ou adulterar documento particular verdadeiro. Considera-se documento particular aquele que não pode ser considerado sob qualquer aspecto, como documento público. Então, lembrando que tem alguns documentos, apesar de particulares, se equiparam a documento público, né? Aqueles, a gente colocou, está bem aqui, né? Então, emanado de entidade paraestatal, que em tese não é um órgão público, né? SEBRAE não é administração pública, né? Direta nem indireta, né? Uma autarquia não é nada, mas equipara documentos públicos, né? Título ao portador transmissível por endosso, desculpa, né? O cheque, por exemplo, aqui, ações de sociedade comercial e testamento particular. Então, só fazer esse gancho aí, esse link, para não cair na pegadinha, né? E agora a gente vai estudar falsificação de documento particular, mas esses aí que a gente leu, eles são documentos equiparados a público. Então, não sei, ainda não vi as questões, mas pode vir uma questão querendo fazer essa pegadinha, né? Achando que você está cometendo um crime de falsificação de documento particular, quando na realidade é falsificação de documento público. Então, tipo objetivo, porque eu li aqui e a gente voltou lá. A conduta pode ser de fabricar documento particular falso ou adulterar um documento particular verdadeiro.
Considerado documento particular aquele que não pode ser considerado sob qualquer aspecto, esse aqui, sob qualquer aspecto é um documento público. E aí, por isso que a gente voltou ali rapidamente para mostrar que existem alguns documentos particulares que, sobre alguns aspectos, né, naqueles casos ali, são considerados públicos. Tipo subjetivo, dolo, sem que seja exercida nenhuma especial finalidade de agir, não se admite a forma culposa, objeto material. O documento fabricado, alterado, detalhe. O parágrafo único do artigo 298, incluído pela Lei 12.737 de 2012, equiparou o cartão de crédito ao documento particular para fins de delito. Ou seja, se falsificar cartão de crédito, vira um documento particular, né? Não é um estelionato, ou seja, está nesse crime aqui. Para mim, é estelionato, né? Cada dia aprendendo mais um pouquinho, estudando aqui direito penal. Para mim, apesar que o pessoal que fazia aquela falsificação dos cartões de crédito aí estava fazendo estelionato. Bem que, nesse caso aqui, pode ocorrer a súmula 17, né? Que você vai modificar o cartão para praticar o estelionato, né? Na O estelionato verdade, absorveria absorveria a falsificação do cartão de crédito. Verdade. Mas vamos lá. Consumação e tentativa. Consuma-se no momento em que ocorre a fabricação ou alteração, admite-se tentativa, pois não se trata de um crime que se perfaz num único ato, pode-se desdobrar o seu intercrime, também percorrido na execução. Considerações importantes. Doutrinas de jurisprudência entendem que se a falsificação for grosseira, não é crime. Por não possuir potencialidade lesiva, não tem o poder de enganar ninguém. O poder de iludir, imitácio, vere, é indispensável. Caso não haja esse poder, podemos estar diante de um estelionato no máximo. Igual a nota. Uhum. Essa parte também que foi muito grotesca, não comete crime. Não está cometendo crime. Vamos lá. Falsidade ideológica. Acho que é do documento público ainda, essa nota de rodapé. Falsidade ideológica. A ideológica também é mais comum, né? Artigo 299 estabelece o crime de falsidade ideológica, que, diferentemente do que a maioria das pessoas imagina, não está relacionado à falsidade de identidade, que existe em outro crime. A falsidade ideológica está relacionada à alteração do conteúdo de um documento público ou particular, embora no mesmo artigo as penas são diferentes. Omitir, em documento público ou particular, declaração que ela deveria constar, ou nele inserir, ou fazer inserir, declaração falsa ou de peça que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente funcionário público comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsidade ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 1/6. Então, essa daí teve agora uma professora. Falei. Essa parte do documento, de aumentar um sexto, você vai pegar ali isso era o final, né? No caso, pega ali a pena final e aumenta-se 1/6 da pena final, né? Não, aqui já aumenta aqui mesmo. Já aumenta aqui. Entendeu? Se for, não sei, tem que ver. A gente tem que estudar também essa parte da trifase da ação da pena. Mas aqui eu estou achando que aumenta aqui mesmo, né? Caso de aumento de pena, aqui não sei. Pode ver. Porque não vai ter somas, né? Aí, né? Uhum. Então é bem crua, não vai ter acréscimo. Entendi. Não sei, tem que ver na hora da pena. O que eu ia falar era de uma professora que eu vi a reportagem. Ela dava aula, uma professora. Teve outra agora também, uma outra advogada que apresentou né? Falando que era advogado e não era advogado, ela parecia declaração tudo. Mas eu acho que é documento público. Mas acho que da professora se enquadra aqui. Para você ter uma ideia, a professora ela dava aula, orientou vários alunos, né? Dava aula na universidade lá na Bahia.
Só que todos os diplomas dela eram falsos. Ela tinha adulterado tudo. Ela apresentava os diplomas de mestrado, doutorado, mas não existia nada. E o pior de tudo é que todo mundo chamava ela para palestra. Sim, ou seja, conhecimento ela tinha, só que o que ela botava no currículo dela não existia, né? Ela fez faculdade lá fora, mestrado, doutorado, escrevia livros. Aí eu falei, cara, muito louco. Uma pessoa só que desconfiou, uma aluna, né, que desconfiou e começou a puxar o fio, né? Parece que quando puxa o fio de uma roupa e não sai desfazendo tudo. Viu que ela usou um texto dela, por coincidência, a aluna foi embora do Brasil e depois, procurando na internet, viu um texto que ela tinha feito um trabalho para a professora, né? E a professora divulgou aquilo como dela, né? O seu texto fosse dela, o artigo. E aí começou o A negócio, aluna que fez o o artigo, texto para a né, professora, o artigo, para a aí, professora. aí a professora usou como se fosse dela. Não botou o nome da Entendi. aluna. Não botou o nome da aluna e aí começou a puxar nisso, aí daqui nisso, depois tu digita lá, professora de Direito da Bahia, falsidade. Ou seja, não existia nada, falsidade ideológica. Ela falsificava, acho que nem a graduação de Direito ela tinha, mas ela dava aula de Direito, currículo Lattes, essa foi uma falsificação assim, bem. Assim, não foi assim, às vezes o cara falsifica que tem doutorado e não tem, já aconteceu vários casos. Fala que tem, né, mestrado, né, mas não tem, fez uma pós-graduação e diz que é mestrado. Sempre aparecem essas coisas na imprensa, mas essa professora falsificou todo o currículo profissional dela, com os certificados, né, com os documentos. Né? Vamos lá. Bem jurídico tutelado, fé pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum. Porém, o parágrafo único prevê que se o agente é funcionário público, valendo-se da função, ou a falsidade recai sobre o julgamento registro, a pena aumentada de 1/6. A coletividade sempre e eventual lesado pela conduta. Tipo, caracterização. Aqui, o agente não fabrica a estrutura do documento. O documento é estruturalmente verdadeiro, mas contém informações verídicas. A falsificação ideológica ocorre quando o agente omite a declaração que deveria constar no documento, conduta omissiva, nele insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa do que deveria ser escrita, conduta comissiva. Contudo, não basta que o agente pratique a conduta, ele deve agir desta forma com a finalidade específica, dolo específico. Qual é este fim? Qual é este especial fim de agir? É a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Exemplo: José preenche um termo de declaração de bens para tomar posse em concurso, declarando que possui qualquer bem, declarando que não possui qualquer bem. Na verdade, José possui diversos imóveis e carros. Percebo que, neste caso, o documento é verdadeiro, mas o que ali consta é falso. Tipo subjetivo, dolo. Entretanto, aqui ela exige um dolo especial, um dolo que exige uma especial finalidade de agir. Isto se revela quando o tipo diz, com o fim de. Assim, não basta que o agente insira informação falsa e deve fazer isto com o fim de prejudicar direito, né? Criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não se admite a forma culposa. O documento no qual foi omitida a informação inserida é informação falsa. Objeto material. Fala. Grifa para mim, por favor, esse nome Confindei, que seria interessante, que já mata a questão, né? Às vezes. Esse aqui é o dolo específico. Palavra-chave. A palavra-chave. Frase-chave. Consumação e tentativa. Consuma-se no momento em que o agente omite informação que deveria constar ou insere informação falsa, não sendo necessário que o documento seja levado a conhecimento de terceiros. Admite-se tentativa, pois não se trata de crime que perfaz num único ato. Pode-se desdobrar o intercrimes caminho percorrido na execução. Tanto é que, por exemplo, na área acadêmica, normalmente, né, não é obrigado, mas assim, a maioria dos professores tem o currículo Lattes, que é, né, uma plataforma do CNPq, do CAPES, CNPq, acho que junto. E aí essa professora viu o currículo lá dela, e lá nessa plataforma fala especificamente, ó, você está preenchendo aqui, mas você tem que dar ok
E aí bota, inclusive, o artigo lá, dizendo de falsidade ideológica. Toda informação que você está colocando aqui, caso não seja verídica, que essa plataforma lá é justamente para você procurar professores e mostrar lá o seu percurso acadêmico. Atenção, os tribunais entendem que o crime não se caracteriza se o documento falsificado está sujeito à revisão por autoridade, pois a revisão impediria que o crime chegasse a ter qualquer potencialidade lesiva. Não botou aqui. E a inserção de conteúdo falso em documento em branco assinado. O cara assina documento em branco, só da assinatura. Aquela atenção ali é o seguinte, às vezes você tem um documento, mas precisa ser registrado. Então, falsidade, né, ideológica não vai conseguir, porque não vai conseguir o registro do documento. Então, tem potencialidade legítima. Se você sabe, né, que precisa ser registrado. Todo diploma, certificado tem que ter registro. Acho que diploma, certificado não. Diploma precisa ter registro. Então, por exemplo, um diploma de graduação, de mestrado, doutorado. Não, eu acho que de graduação. Esse mestrado, doutorado tem que ter. De graduação tem que ter um registro lá do MEC, tal, conferir tudo para ver se está valendo o diploma. Não sei se nesse caso conferiram lá o da professora. É a inserção de documento falso e documento em branco assinado. A doutrina entende que se o agente recebeu o documento em branco mediante confiança a fim de que nele inserisse determinado conteúdo e o fez de maneira diversa, há um crime de falsidade ideológica. No entanto, se o agente se apodera do documento por qualquer outro meio e ali insere conteúdo falso, o crime não é o de falsidade ideológica, mas o de falsidade material, pois este documento que prevê obrigações perante o signatário e o agente nunca existiu validamente. Assim, o crime é de falsidade na forma, na existência do documento. Então, na realidade, se a pessoa deu para você o documento em branco assinado, se você preencheu com informações que você queria, falsidade ideológica. Agora, se você roubou, né, da pessoa o documento que estava assinado em branco, aí já é falsidade normal, né? Não é falsidade ideológica, é material. Assim, cadê falsidade ideológica, mas falsidade material. Vamos lá. Por fim, a pena é aumentada de 1/6, né? A causa de aumento de pena é o seguinte caso: seja funcionário público. Acho que em todos os crimes aqui contra a fé pública, o funcionário público tem aumento de pena, né? Até porque é fé pública, né? Você tem que ter fé pública nos órgãos públicos. Se o funcionário está fazendo um desses crimes aí que atenta contra a fé pública, é mais gravosa a situação. Se a falsificação das ações de sustentamento de registro civil. Diferença entre falsidade ideológica e falsidade material. Vou explicar aqui para a gente. A diferença básica entre falsidade material e falsidade ideológica reside no fato de que, na primeira, o documento é estruturalmente falso. E a segunda estrutura, e na segunda, vamos explicar. A diferença básica entre falsidade material e falsidade ideológica reside no fato de que, na primeira, ou seja, na falsidade material, o documento é estruturalmente falso. E na segunda, na ideológica, a estrutura é verdadeira, mas o conteúdo, a ideia do documento é falsa. Vamos aos exemplos. Paulo, ao preencher um formulário para alugar seu apartamento, insere informações de que recebe R$20.000 mensais de atividade informal. Na verdade, Paulo nunca chegou nem perto de ver esse dinheiro. Temos aqui uma falsidade ideológica. Por quê? Porque a segunda estrutura, mas o conteúdo é falso, né? Tem um documento. Exemplo 2. José é funcionário de imobiliária. Mariana, ao preencher um formulário para alugar sua casa, declara verdadeiramente que recebe R$8.000 mensais de atividade informal. José, que é o funcionário, é contudo irritado porque deu uma cantada em Mariana e não foi correspondido, adultera o documento para fazer constar como renda declarada 800, ao invés de 8.000. Neste caso, temos a falsidade material. A informação contida no documento é falsa, mas, na verdade, o próprio documento passou a ser falso, pois não transmite a fidelidade do que Mariana colocou. Então, vamos ver o que a gente já fala aqui. A diferença básica de falsidade material é reside no fato de que, na primeira, o documento é estruturalmente falso, ou seja, já colocou informação falsa. Na segunda, né, a estrutura do documento é verdadeira, mas o conteúdo, a ideia do documento que transmite é falsa. Então, ficou meio estranho isso aí, não concorda, não?
Para Pois mim, é, esse exemplo 2 ficou muito parecido com o documento, não. O papel estruturado da imobiliária não é falso. Entendeu o que eu tô falando? aham. Não é o que está falando ali em cima, que a estrutura tem que ser falsa. Então ficou Não, mas, meio. Moisés, na falsidade, vamos lá, na diferença básica entre a falsidade material e a falsidade ideológica, existe no fato de que na primeira que ele falou é a falsidade material, o documento é estruturalmente falso, certo? E na Sim. segunda, a estrutura é verdadeira, que é a falsidade ideológica, mas o conteúdo, a ideia do documento é falsa. Vai para o exemplo 2 agora. Então, ele inverteu aqui os exemplos, entendeu? Não, eu acho que todos os dois, ó, aqui, ó, todos os dois tá certo os exemplos, mas assim, eu não tô, ó, por exemplo, eu Não, consegui ver o primeiro. Paulo preenche o formulário para alugar seu apartamento, né? Insere informações de que 20 mil mensais até em atividade, na verdade, Paulo nunca chegou perto de ver esse dinheiro. Então, assim, ó, realmente havia um documento, foi preenchido, o documento era verdadeiro, beleza, se encaixa no 1. No 1 não, no 2, falsidade ideológica. O 2 é a mesma coisa. José é funcionário do imobiliário, Mariana preencheu o formulário, então existe o formulário que ela preencheu para alugar na sua casa. Vamos ver se eu não estou encontrando erro. Declara verdadeiramente que recebe 8 mil reais em atividade formal. José, contudo, irritado porque deu uma cantada em Mariana e não foi correspondido, adultera o documento. Ele adulterou. Eu acho que o erro, o negócio está aí. Não, mas adulterar também lá estava caracterizado como falsidade ideológica. Adulterou, aqui, então ele aqui tá, adulterou o nesse que caso tem uma tinha. faculdade de material. A informação que tinha no documento é falsa, mas, na verdade, o próprio documento passou a ser falso, pois não transmite com fidelidade o que a Marina, entendeu? Aqui é Mas a porque, na verdade, estrutura é verdadeira. Uhum. Eu acho que ele explicou errado. O que ele quer dizer é o seguinte, nesse caso aqui, na verdade, Paulo nunca chegou nem perto de termos aqui falsidade. É que, na verdade, que esse aqui está dizendo que ele recebe muito, mas ele não recebe muito assim, né? 20 mil. Aqui a pessoa adulterou um documento de outra pessoa, ou seja, o próprio documento passou a ser falso. Né? O próprio documento, aí é falsidade material. E não está falsificando a informação, está falsificando todo o documento. Né? O documento não foi feito pela pessoa, porque é ele que alterou. E a informação também é falsa, entendeu? É diferente no primeiro caso, porque quem forneceu a informação foi o próprio Paulo. Então, ele que está fazendo ideologicamente a falsidade. Né? É a ideia dele. No segundo, a Eu ideia entendi. não é de Mariana. A ideia é do cara que ela não deu bola. Então, ele adulterou um documento que ela forneceu. Tanto a informação quanto o documento. Aí é a falsidade material, que não foi ela. Acho que ele não conseguiu explicar aqui na parte de cima, mas fica claro no exemplo que a falsidade ideológica é você que age no documento. É igual o caso de cima, quando a pessoa te deu o documento de boa-fé e você alterou, ela te deu, vou te assinar. Olha a diferença que ele tentou Vou deixar explicar. assinado. Assim, uma coisa é eu chegar com ele e dizer, William, né? Isso às vezes acontece. William, eu queria uma declaração, quer dizer, você chega comigo te falando assim, olha, eu queria uma declaração para levar para a faculdade, que eu trabalho aqui, faço isso, faço aquilo outro. Então vamos fazer o seguinte, vou assinar aqui para você, bota o que você quiser na declaração e leva para a sua faculdade. Ou seja, se você colocar coisas que não são verdades, você cometeu falsidade ideológica. Porque você pediu para mim para dizer que você trabalha comigo, no meu escritório ou no órgão público comigo, só que eu falei, não vou ficar descrevendo. Escreve aí, já deixa assinado aqui para você, você leva na faculdade para comprovar no seu estágio, o que for. Outra coisa é você roubar um papel com a minha assinatura e fazer isso sem minha permissão. Entendeu? Aí você está fazendo, na realidade, um crime de falsidade material. Você roubou. É a mesma coisa de baixo. Embaixo é o próprio Paulo que está fornecendo a informação. Ele está fornecendo informação. Ele está fazendo a falsidade. No segundo, você está falsificando tudo. Então, é uma falsidade material. Você está falsificando documento. A pessoa prestou uma informação que você pegou para si o documento e alterou. Entendeu? A falsidade material.
A grande sacada é Entendi. essa que ele não conseguiu explicar direito. A falsidade material está em uma pessoa falsificar uma coisa, né, de outra pessoa. Na De falsidade terceiro. ideológica, é você fornecer informações É a falsas próxima. para se Entendi. beneficiar. Porque vamos voltar ao tipo penal. É omitir em Calma aí, documento rapidão. público ou particular. Vou voltar aqui. Omitir em documento público ou particular declaração que lhe devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que devia ser escrita com o fim, olha só, você que tem o fim, com o fim, né, de prejudicar direito, criar a obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Bem que nesse caso aqui, o do 2, poderia enquadrar com o fim de prejudicar direito da pessoa, né? Também entraria É. aqui. É bem limiar esse caso aqui. É bem difícil. Eu tava vendo aí, vai ser. A banca pode brincar muito com isso aí, viu? Com essas... Falsidade material. Nesse segundo caso aqui, para mim também poderia entrar, né, com o fim de prejudicar direito, né? Vamos ver o tipo ativo. Caracterização. Aqui o agente não falsifica a estrutura do documento. O documento é estruturalmente verdadeiro, mas contém informações inverídicas. Entendi. O vazamento ideológico ocorre quando o agente omite, deveria constar no documento, quando o homicida nele insere vai declaração diversa que devia. Tudo não basta e deve agir com a finalidade específica. Finalidade de prejudicar direito, criar direito. Que na verdade que não está claro, mas depois a gente pode pegar no outro documento, no outro material, para ver se tem essa característica de ser eu ou de ser outra pessoa fazendo documento. Vamos ver a explicação dele aqui. Perceba que no primeiro caso representa fielmente o que o Paulo colocou. Contudo, o que o Paulo colocou é uma mentira. No segundo caso, o documento passa a ser falso estruturalmente, porque não mais representa fielmente aquilo que Mariana colocou, foi adulterado. Mais ou menos, mas vamos lá. Eu acho Você que é vai isso que eles vão conseguir falar matar, mesmo, viu? vai conseguir matar na hora da prova. Vamos fazer mais essas, deixa 3.5, 3.6, 3.7. Se for o caso de noite, a gente continua, né? Faz de novo mais uma hora. Hoje está enrolado? Ok. Não, pode ser. Noite. De noite a gente continua aqui. Vamos fazer 3.5, 3.6, 3.7. Vamos pegar pesado aí. 2021, agora é outra batida. Vamos finalizar esse edital, Top. esse material. Falso reconhecimento de firma ou letra. Reconhecimento de firma é aqui nós falamos do cartório, né? Que é você vai lá e reconhece a firma, é a assinatura, né? Artigo 300 do Código Penal traz o crime. Falso reconhecimento de firma ou letra. Reconhecer como verdadeiro, no exercício da função pública, firma ou letra que não seja. Reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, ou de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Bem jurídico tutelado, a fé pública. Sujeito ativo, somente funcionário público no exercício da função pode cometer o crime. Portanto, trata-se de um crime próprio. Mas aí tem que ver, porque na verdade, assim, hoje o servidor público pode reconhecer também a assinatura, né? Sujeito passivo, coletividade sempre eventual levada à conduta. A conduta só pode ser a de reconhecer como verdadeiro firma ou letra que seja falsa. Dolo, sem que se exija nenhuma especial finalidade de agir. Não se admite na forma culposa. O documento é reconhecido como verdadeiro objeto material. O documento é reconhecido como verdadeiro. Consumação e tentativa. Consuma-se no momento em que o agente reconhece a veracidade da firma ou letra falsa. Admite-se tentativa, pois não se trata de um crime que se perfaz no 4, pode-se desdobrar o seu intercrimes, caminho percorrido na execução. Certidão, atestado ideologicamente falso. Esse aqui podia ser de cartório também, não entendi. Depois eu posso ver uma doutrina mais abrangente. Mas por isso que ele é próprio, diz que ele é só por servidor público, né? Pois é, mas aí funcionário público também pode reconhecer, não especificou aqui se cartório ser diferente. Por exemplo, se você for num órgão público hoje, né? For num órgão público, né? E aí você quer reconhecer uma declaração sua, alguma coisa.
Eu pego a sua identidade, olho a sua assinatura e comparo com a assinatura que está no documento. Por exemplo, se você for abrir uma Entendi. empresa na junta comercial, antigamente, para você abrir uma empresa na junta comercial, você tinha que trazer o contrato social registrado no cartório, né? Carimbado da assinatura dos sócios, né? Hoje, você vai na junta com os sócios, carteira de identidade, a sua cara, e olha, quem é esse aqui? Você? Tá. Quem é esse aqui? Você assinou aqui? O quê? Antigamente, essas assinaturas já vinham do cartório autenticadas, que você e a outra pessoa estão abrindo uma empresa, para assinatura no contrato social. Hoje em dia, houve uma desburocratização. Você precisa pagar essa assinatura de firma no cartório. Você vai na junta comercial e o próprio servidor público lá da junta comercial, né, que faz recebimento ali do contrato social, você olha. Hoje em dia, nem isso precisa. Para te ter uma ideia, você pode, por meio de um contador, né, subir com certificado digital na junta, aí o contador assina com certificado digital e os outros vão lá, faz o cadastro e assina eletronicamente. Não precisa nem assinar fisicamente o documento na junta. Por causa da pandemia, acelerou muito. Entendi. Certificado aqui, certidão, atestado ideologicamente falso. Artigo 301, trata do crime de certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301, atestar ou certificar falsamente em razão da função pública, isso aqui é crime próprio, em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter o cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, inserção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se além da pena privativa de liberdade de multa. Bem jurídico, se é pública, sujeito, no caso do caput do artigo, o crime é próprio, pois só pode ser praticado por funcionário público em exercício da função pública. Já no parágrafo 1º, trata-se de crime comum, pois a lei criou um fato típico novo, possui nova previsão de conduta e de pena, não exige que seja praticado por funcionário público. Esse aqui, falsificar, esse aqui é um crime comum, falsificar no todo ou em parte, ser testado certidão ou alterar teor de certificado de certidão atestado para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus de serviço de caráter público ou outra vantagem. Trata-se de crime comum, essa segunda parte. Sujeito passivo, a coletividade sempre eventual lesado pela conduta. Tipo objetivo, a conduta pode ser de atestar ou certificar circunstância falsa, quando este fato habilitar o benefício de obter cargo público, isenção de ônus, serviço de caráter público ou outra vantagem. Tipo subjetivo, dolo, sem que seja exigida nenhuma especial finalidade de agir. Embora a maioria da doutrina entenda isso, acredito que este artigo, na verdade, estabelece um fim específico de agir, que é a vontade de colaborar para a obtenção de vantagem ilícita pela pessoa que recebe atestado ou certidão. Em provas discursivas, vale a pena se alongar nisso. Não se admite na forma culposa. Porque, na verdade, assim, está falando do fim específico. Ele está dizendo aqui, né, que é qual o fim? Que habilite alguém ao obter cargo público, isenção de ônus, né, ou de serviço público. O problema é que depois ele abriu geral, ou qualquer outra vantagem. Entendeu? Por isso que não teve um fim específico. Se ele parasse até aqui, e não botasse aqui ou outra vantagem, aí teria uma finalidade especial, que seria cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público. Teria que ter uma dessas 3 finalidades especiais. Mas aí, como ele botou qualquer outra coisa, então, né, e aí abriu, aí não tem uma finalidade específica. Qualquer outra vantagem, só quero ter a certidão de que eu trabalhei naquele órgão, fiz essas funções, aquele atestado, né? Poderia colocar qualquer vantagem, já resumiria, englobaria, né? Os Pois demais não citados. entendi essa daí também. Porque, na verdade, tudo, né? Pode agora. Mas, por exemplo, como tinha muito estagiário que trabalhava lá comigo, eu fazia muito atestado, certidão nesse sentido, assim, com o servidor público.
Porque no final do estágio, os estagiários querem uma certidão de que eles estagiaram ali, né? Um atestado dizendo, ó, fez isso, aquilo, outro, né? Até para levar para a faculdade. Bem que ainda tinha que preencher um relatório que a faculdade mandava, né? Que eles tinham na faculdade que preencher algumas coisas lá. Mas, em geral, também fazia um atestado e assinava dizendo o que eles fizeram durante os 6 meses. Vamos lá. Objeto material, atestado, certificado produzido pelo agente, consumação e tentativa. A doutrina se divide. Uns entendem que o crime se consuma com a mera fabricação do atestado ou certidão falsa, outros entendem que é necessária a entrega à pessoa que irá utilizar o documento. Embora não seja o efetivo uso, admite tentativa, pois não se trata de um crime que perfaz no único ato, pode desdobrar o intercrime, caminho percorrido na execução. Falsidade de atestado médico. Vamos nessa última aqui, daqui a pouco a gente continua à noite. Falsidade de atestado médico, aí tem muito, né? Na área de essas questões de licença médica, né? Para 1 dia, 2 dias. Vamos ler. Minha tia cometeu aqui para nós. Minha tia cometeu um crime desse aí. Agora, final de ano? Não, ela está até pagando já para a justiça. Eu não sei, foi para o trabalho, foi para um final de ano, justamente. Ela não quis trabalhar, ou foi final de ano, foi carnaval. Aí ela comprou um atestado de um cara. Aí o que aconteceu? Esse cara pegou, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, né? Esse cara pegou e deu atestado para ela, ela colocou os dados dela e passou para frente, né? Para a empresa. Aí descobriram que ela não tinha ido trabalhar e foram investigar isso aí. Aí descobriram que o documento tinha sido roubado, né? O atestado médico, o bloco. O bloco tinha sido roubado. Aí foi isso. Aí ela pegou e ela tá indo assinar lá. Entendi. Depois eu te explico uma outra coisa aí, né? Ali no Conic, ali o pessoal vende R$50, R$100. Né? Eu não sabia disso, não. Você vai ali no Conic, ali, o cara fica te oferecendo. Quer o quê? Quer atestado médico? Atestado médico? Faltou no serviço? Eu acho que é o médico mesmo que dá ali, não sei não. Às vezes até é, né? Aí abre um boletim, diz que foi assalto, diz que roubaram. Vamos lá, artigo 302. Dar ao médico, no exercício da profissão, atestado falso. Detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo 1. Se o crime é cometido com fim de lucro, também multa. Mas o caso da tua tia não foi atestado falso, não, porque aí tem que ser o médico. É um crime próprio. Então, ela deve ter sido enquadrada como falsidade material. Que aí foi a pessoa e ela se prevaleu, já que roubou o médico, né? Mas eu não sei se foi ela que colocou o nome, não sei se foi ela, entendeu? Não sei se foi. Não, mas mesmo assim, como não foi o médico que deu, já não cai aqui. Não foi o médico que deu, ele já falou que ele foi roubado. Então, a falsidade é total, a falsidade material. Esse crime aqui de atestado médico falso é o médico que tem que estar. Tá aqui, ó, dá o médico. Um crime próprio. Vamos lá, bem jurídico, o sujeito ativo, somente o médico, tá vendo? Somente o médico poderá praticar o crime, portanto, trata-se de um crime próprio. Né? Então, o dela foi falsidade material. A coletividade sempre, sujeito passivo, coletividade sempre eventual lesado pela conduta. Tipo objetivo, a conduta pode ser somente a de fornecer atestado falso. Tipo subjetivo, dolo sem que seja exigida nenhuma especial finalidade de agir. Entretanto, se houver falsidade especial de agir, consistente na obtenção de lucro, a previsão de pena de multa acumulada com a privativa de liberdade, conforme o parágrafo 1 do artigo 302. Não se admite a forma culposa. Deixa eu marcar aqui. Objeto material, atestado falsamente emitido. Consumação e tentativa. Consuma-se no momento em que o médico fornece o atestado falso. Assim, se o médico elabora o atestado falso, mas se arrepende e deixa de entregar a pessoa, não está cometendo crime, admite-se a tentativa. Então, a gente continua. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem vários aqui. A gente continua aqui à tarde, quando estiver na falta muito. Né? Então, no 4,
Aí depois entra nos dispositivos. Acho que à noite a gente já acaba e já depois já entra nos exercícios. Isso aqui. Tá faltando ok. só aqui, ó. Faltando outras falsidades e já entra aqui, ó, na dispositivos legais importantes. A gente não vai reler isso aqui, já vai direto para as questões. Tá ok. A gente faz uma revisãozinha para ver o que a gente viu. Deixa eu parar de compartilhar. Parar de gravar aqui.